Bem-vindos ao Ensaio Geral da Renascença. Hoje estamos ao vivo no Museu Nacional do Teatro e da Dança. Nesta parceria entre a Renascença e o Teatro Nacional Dona Maria II, realizamos hoje este programa mergulhados nas memórias e na história do Dona Maria. Estamos dentro da exposição Quem és tu? Um Teatro Nacional a olhar para o país, que até 29 de dezembro poderá visitar aqui no Museu Nacional do Teatro e da Dança. Temos como convidados deste ensaio geral o comissário da exposição, o Tiago Bartolomeu Costa, um repetente neste ensaio geral, o ator Rui Mendes, que temos a honra de receber, e Mariana Fonseca, do Lobby Teatro. Bem-vindos aos três. Muito obrigada por estarem neste ensaio geral. Quero começar pelo Tiago Bartolomeu Costa. Esta, digamos, é a última estação onde esta exposição do Dona Maria para. Aqui no Museu Nacional do Teatro e da Dança, a exposição apresenta-se de uma forma esplendorosa, podemos dizer mais completa do que esteve ao longo desta itinerância que fez pelo país. Começámos em Águeda há mais de um ano atrás. Aqui integra espólio do próprio Museu Nacional. Bem-vinda, Maria João, e bem-vindos todos aos ouvintes que são também espectadores do Teatro Nacional e visitantes, espero, desta exposição. A ideia de que esta chegada da exposição ao Museu Nacional do Teatro e da Dança pudesse, de alguma maneira, apresentar uma versão mais completa foi precisamente aquilo que se quis contrariar desde o início. O Museu Nacional do Teatro e da Dança foi um parceiro de construção desta exposição. Grande parte desta exposição vai beber ao acervo da Companhia Rei Colasso Robles Monteiro, que está na origem da constituição deste museu. De facto, a exposição foi pensada para, em cada uma das estações onde esteve, as pessoas não sentissem que estavam a ver uma exposição mais pequena porque o espaço era mais pequeno. Precisamente a exposição foi sendo adaptada e construída em cada um dos espaços por onde passou, aliás, com alguns focos que foram sendo desenhados, por exemplo, quando estivemos em Viseu, dedicado ao encenador Ricardo Paes, que é originário de Viseu, nas Caldas da Rainha, com um núcleo dedicado à dramaturga Virgínia Vitorino, que ali morreu, ou quando estivemos em Sines, a apresentação épica e inédita de um dos 9 telões que a artista Graça Moraes fez para o espetáculo Ricardo II e que foi a exposição inaugural do Centro de Artes de Cine. E, de repente, todos esses elementos foram alimentando a exposição, sim, e ela foi sendo sempre completa nos sítios onde estava. O que existe aqui no Museu Nacional de Teatro e da Dança é, eventualmente, um trabalho de maior detalhe e minúcia relativamente a acontecimentos e a factos e a exemplos que careciam de uma outra contextualização. Abandonou-se... Aqui atrás de nós, o Tiago está a falar, a rádio não tem esta imagem, mas temos os figurinos desenhados por Almada Negreiros aqui. Este é um bom exemplo. A servir-nos de cenário. Exatamente, é um bom exemplo. Nós estamos à frente daquilo que é uma espécie de uma tentativa de reconstrução de uma das cenas do espetáculo O Alto da Alma, apresentado em 1965 no Teatro Nacional de São Carlos, portanto já o Dona Maria tinha ardido, e que é acompanhado por um excerto de um filme que foi encontrado nos arquivos da Cinemateca que mostra um excerto do espetáculo. Durante a exposição, quando ela circulou, nós tínhamos 3 elementos, ou às vezes só um, e de repente aqui pudemos trazê-los todos e aí que sim, recriar essa experiência do espectador. Deixa-me dizer, interromper, porque há um espectador entre nós, porque o Rui Mendes teve o privilégio de ver esta peça. Sim, Rui, senhora. visitar esta exposição é justamente recuperar essas memórias do teatro de então. É uma boa memória, eu tive a sorte de conhecer pessoalmente o Almada Negreiros. Um privilégio. Tinha tido uma grande intimidade com ele, mas ele era primo de um grande amigo meu, que era o arquiteto e dramaturgo Augusto Sobral, o meu grande amigo. E lembro-me de ver essa estreia no São Carlos, dos cenários do Almada. Mas estão aqui outras memórias também suas, de ligação ao Dona Maria, porque encenou peças. Percorrer esta exposição, que memórias é que lhe trazem? O que é que se vive em si? Eu não sou dos atores ou encenadores que mais trabalharam no Teatro Nacional Dona Maria II, mas a partir de certa altura trabalhei bastante. Acontece uma coisa muito engraçada. Eu tinha um grande respeito pela Dona Amélia Rei Colasso. Ainda lhe chamo Dona Amélia Rei Colasso e acho que faço muito bem. Porque era uma pessoa extraordinária. Embora, na altura, as pessoas mais atrevidas, mais para a frente do teatro, diziam muito mal dela, criticavam-na muito. E com alguma razão. Porque ela, sendo uma pessoa muito bem formada, com uma grande cultura que tinha, e estudou teatro em Inglaterra, que era com o Max Reinhardt, era uma pessoa muito culta, sabedora, inteligente, e teve
desdita de ter que lutar contra um regime que era, por um lado, pertencia à mesma classe, digamos, social dela, mas que pensava de maneira diferente, porque ela não era de maneira nenhuma uma pessoa conservadora. Não Nesse era. aspecto ela foi uma resistente, Mas ela conseguiu resiliente. manter-se ao longo de uma data de anos. E então, depois dela desaparecer e do Teatro Nacional mudar de direção e mudar de orientação, é que as pessoas tiveram a noção, algumas tiveram a noção do valor que ela teve. E teve um enorme valor. Agora, acontece que eu, no tempo da Amélia Rei Colasso, eu fui convidado 3 vezes para a Companhia do Teatro Nacional. Recusei 3 vezes. Porque eu tinha os meus projetos, estava a construir o teatro, o antigo Teatro Aberto na Praça de Espanha, com o Grupo 4. E há uma carta que eu perdi, há um postal que eu tenho, não sei onde é que andará, que dizia assim, que ela me mandou: Rui Mendes, mais uma vez convido para a peça. Não vou dizer agora qual era, e posso garantir-lhe que é a última vez que o convido. Mostra bem a personalidade. Roubaram-me esse papel. Posso só acrescentar uma coisa, Maria João? É muito importante o que o Rui Mendes está a dizer, porque o que esta exposição também sublinha é o trabalho, tu utilizavas o termo resistência, mas tem sobretudo há uma ideia de vivência, de habitar um edifício e confundir-se a pessoa com a missão e o cumprimento da missão. É muito interessante, naquilo que o Rui Mendes estava a refletir, o que estava a acontecer à volta, ao lado, contra a ideia de teatro nacional, que era alimentada pelo próprio regime e foi alimentada pelo próprio regime fascista até 1974. O que esta exposição mostra, de maneira um bocadinho diferente de outras exposições que já foram feitas, é mostrar aquilo a que nós chamamos história é o resultado de diferentes escolhas e que existiram um conjunto de opções que foram feitas que muitas vezes revelam as condições para que determinados espetáculos possam ter acontecido. Por exemplo, durante já o período de digressão desta exposição, digamos assim, foi adquirido pelo Museu Nacional do Teatro e da Dança um desenho do pintor João Vieira, encontrado num leilão, que o próprio filho Manuel João Vieira me havia dito que não tinham sobrevivido nenhum elementos relativamente a este espetáculo, a Esfera Facetada. E o que se percebe desse desenho é que o João Vieira, que era um artista comunista, vigiado, proibido de se apresentar e, portanto, de vender o seu próprio trabalho, foi convidado para fazer os cenários de uma peça escrita por um militar próximo do regime, uma opção clara de Amélia Rei Colasso para afirmar a independência deste projeto artístico que, nesta exposição, que lhe é dedicada, se percebe bem que vive permanentemente num equilíbrio entre o que tinha que ser feito, porque era, apesar de tudo, um teatro nacional com uma missão pública, e aquilo que gostaria efetivamente de acontecer. E esse trabalho deve-se também muito a uma geração que, sobretudo depois do incêndio de 64, encontrou espaço livre para questionar o lugar do Teatro Nacional. Quero perceber, Mariana Fonseca, justamente o que é que todo este legado, uma exposição como esta, a história toda de um teatro como o Teatro Nacional, transmite a uma nova geração que está a criar, que está a escrever teatro para hoje em dia. O que é que se aprende com este legado? É muito, não é? Eu costumo dizer que já nada se cria, tudo se transforma. Mesmo com os erros, portanto, a nossa preocupação é sempre reescrever e recriar e trabalhar sobre aquilo que já existe e apresentar um novo olhar. Creio que de alguma forma também foi esse o papel do Teatro Lobby aqui. O desafio que nos foi lançado foi precisamente o de criar um espetáculo que acontecesse dentro da exposição do Tiago. Portanto, a exposição é o cenário, é também o ponto de partida, portanto, o conteúdo do nosso espetáculo é contar também a história do Teatro Nacional, mas para crianças, adaptada a crianças. Portanto, é sempre um outro olhar sobre aquilo que nos é deixado. Quem és tu? É a pergunta que está no título desta exposição, é uma pergunta que passa ao Teatro Nacional e que nos... Pano. Exato, e que vem de Almeida Garrett, do Frei Luís de Sousa. É também uma pergunta que nos é devolvida a nós, espectadores, hoje, em 2024. Quem somos nós como espectadores de teatro em 2024, Tiago Bartolomeu Costa? E, sobretudo, porque é que nós entendemos que a nossa condição de espectadores não é habitada por uma dimensão maior, que nunca tem momentos para se encerrar, nem para ser interrompida, que é a nossa
nossa condição de cidadãos. É como se nós achássemos que o teatro, por ser qualquer coisa que desaparece, por ser efêmero e por ser abstrato, não dialogasse diretamente connosco. Mas aqui percebemos exatamente o Aqui percebemos contrário. exatamente o contrário. Aliás, a exposição abre com uma frase do político e filósofo António Sérgio, na altura, em 1930, portanto, coincidente com o início da concessão à Companhia Rei Cláudio Robles Monteiro, exilado no Brasil, que escreve: quando a ditadura cair, portanto, tinham passado 4 anos desde o golpe militar de 1926, quando a ditadura cair, não acha que, a carta é dirigida a Bernardino Machado, o Presidente da República deposto pelo golpe, não acha que está na altura de haver um verdadeiro teatro nacional de propaganda. E há uma peça para o fazer, e essa peça é o Tartufo, numa tradução que na altura estava proibida. E é uma tradução que só vai ser autorizada a ser feita em 1963. Era uma tradução que havia sido feita em 1901, inicialmente. Portanto, de repente, porque é que nós achamos que o teatro é qualquer coisa que acontece num determinado espaço, que tem uma série de preceitos que se encerram com os aplausos e não se prolonga nas nossas ações cotidianas? Eu queria que esta exposição fosse, de facto, um apelo à nossa curiosidade, não necessariamente à nossa curiosidade de espectadores de teatro, mas à nossa curiosidade enquanto cidadãos. Como é que nós queremos gerir esta herança de quem quis atuar naquele presente e que consequências é que isso teve para a sociedade na qual nós vivemos hoje? Rui Mendes, estamos a celebrar 50 anos da democracia em Portugal. Sente-se parte desta ação que o teatro também teve na mudança política, na forma como vivemos a cidadania? Sem dúvida, eu acho que todos nós que passamos pelos anos do regime fascista, foram raros os que não lutaram, os que não fizeram nada para sair daquela situação. O Rui ainda se recorda de ensaios em que a voltando a falar na Amélia Recolasso, a Amélia Recolasso lutou contra a censura, que era a grande arma. E, de certa maneira, contra a ditadura, quando lhe diziam que não podia ter determinados atores contratados, ela insistia entre eles. A defesa do Rogério Paulo, por exemplo, um conhecidíssimo comunista nas listas da oposição. A defesa de Maria Barroso, que foi proibida. Ela era absolutamente independente de espírito. E curiosa, não é? Porque ela ia ver os espetáculos dos novos. Nós, aos mais novos, não perdia um único espetáculo dos mais novos que apareciam. Aparecia sempre, estava sempre e gostava muito de ver. Rui, aqui nesta exposição está uma peça que encenou em 2009, com um elenco também de luxo, da mais recente geração do teatro, a Menina Júlia. Quer-nos recordar essa participação? Deve ter sido a última encenação que eu fiz, não fiz muitas, para o Teatro Nacional da Ana Maria II, a Menina Júlia do Strindberg, que é uma peça extraordinária. Ali foi uma grande experiência com a Beatriz Batarda, o Albano Jerónimo e a Isabel Abreu. Foi um grande prazer fazer a peça, estudar a peça, que eu nunca fui capaz de encenar um espetáculo sem andar 3 anos a estudá-lo. 3 anos? Nem toda a gente funciona assim, mas eu penso sempre que se o autor estivesse vivo e estivesse a ver o espetáculo, eu gostaria que ele gostasse, não faria nada contra ele. Para fazer outras coisas, tem-se outras ideias, inventam-se outras peças. Esta peça, esta encenação... Não se vai estragar uma peça original, desculpa, Tiago. Não, mas é que precisamente esta encenação de 2009 dialoga com, e a razão pela qual aquela fotografia ali está, dialoga primeiro para dar conta de que existiam atores a encenar, como é o caso do Rui Mendes, que pertence a essa geração, que teve a possibilidade de se bater contra uma ideia unificadora do Teatro Nacional, porque há um espetáculo em 1961, uma encenação da Menina Júlia com cenários do Rolando Sá Nogueira, com a Lourdes Norberto, que é mais um exemplo de como não era apenas, e esta ideia de trabalhar um texto durante 3 anos, não era apenas a ideia do cumprimento de um cânone, de uma dramaturgia universal, é como é que uma determinada peça que fala sobre a condição da mulher, no caso da Menina Júlia, pode atuar quando, durante o regime fascista, as mulheres não eram consideradas cidadãs de pleno direito, e depois já em democracia, o que é que significa fazer, por exemplo, este texto? A ideia de que um teatro, sendo nacional, tem uma espécie de corpo dramatúrgico que pode apresentar independentemente dos regimes nos quais nós vivemos e, portanto, vive acima da realidade política e social, obriga-nos, de facto, a pensar que voltar em 2009 à Menina Júlia é voltar a todas as vezes que a Menina Júlia foi feita ou não pode ser feita como os encenadores a queriam fazer no Teatro Nacional. Porque a Menina Júlia
Júlia, como quase todas as peças de teatro, é intemporal. A Menina Júlia fala da condição da mulher e fala também da luta de classes. Há uma luta de classes na Menina Júlia. O teatro é de todos os tempos, desde o Shakespeare até mais para trás, até hoje. E o teatro que se faz hoje, Mariana Fonseca, também sofre outro tipo de censuras, autocensuras? Que desafios é que tem quem cria teatro agora? A autocensura será, sem dúvida, uma delas, ou a principal, porque falar do teatro independente é falar de um teatro com muitos poucos apoios, que tem de facto de se insurgir e arranjar formas de vingar e de aparecer e de ser mencionado. Eu sinto muitas vezes, portanto, num papel de quem é a primeira vez que está a colaborar com o Teatro Nacional, que nós esta geração acaba por fazer teatro para os amigos, somos sempre público uns dos outros, porque é muito difícil furar este meio, em termos de censura, depois daquilo que nós apresentamos em palco. Felizmente, eu não a sinto. Pelo contrário, acho que é mesmo um enorme privilégio poder fazer criações originais, como estava o Rui a dizer, pensar em novas ideias e de ter liberdade para dizer exatamente o que queremos dizer. Gosto precisamente de pensar que os espetáculos que tenho vindo a criar são também as bandeiras que eu quero hastear. Portanto, eu uso o palco como uma ferramenta politizada e também de educação. E estas bandeiras de que o Rui fala, da condição da mulher, têm a mesma atualidade hoje em dia? Sem dúvida. Infelizmente, ainda são muitas as lutas por travar para uma sociedade mais justa e mais igual. Apesar de estarmos muito melhor, ainda há muito por fazer. Rui, que dificuldades é que acha que o teatro hoje em dia em Portugal tem? O que é que deveríamos melhorar? Olha, há uma coisa que eu me lembro muito. Eu tenho quase a certeza de que o último político que se interessou, de facto, pelo teatro em Portugal foi o Almeida Garrett. Por mais que depois disso, sobretudo os que estiveram em cargos importantes, porque por muito boa vontade que alguns tenham, acabam sempre por tropeçar ou esbarrar em coisas que estão às vezes contra a própria vontade deles. O Almeida Garrett, de facto, fez o Teatro Nacional da Ana Maria II, que não se chamava ainda, não, aliás, houve uma grande luta durante um tempo, Teatro Garrett ou Teatro da Ana Maria, hoje tem os dois nomes, a Sala Garrett no Teatro da Ana Maria II, e o Conservatório Nacional, não? Foi uma criação do Almeida Garrett. Queria só fazer duas notas. A primeira é que, como a Mariana diz bem, há uma dificuldade grande em se poder fazer, mas não é verdade que as instituições, e nomeadamente as instituições até 1974, não tenham encontrado essas mesmas dificuldades. O Teatro Nacional era um teatro público, gerido por uma empresa privada. Que, como nós, e isso sim são elementos que estão aqui pela primeira vez a serem mostrados, aqui pela primeira vez, nesta exposição. Nunca foram mostrados, por exemplo, as dificuldades que existiam numa altura em que nem os amigos iam ver as peças da senhora Dona Amélia Rei Colasso para pedir dinheiro aos bancos para antecipar o apoio público que o Estado deveria dar. Da mesma maneira que havia uma tensão gigantesca entre aquilo que eram as obrigações a cumprir num teatro que tinha essa missão pública e, portanto, com muito menos condições de trabalho, sem contratos seguros para, já nem falo sequer para o elenco artístico, mas para as equipas técnicas, e o modo como nós podemos, com esta exposição, olhar para as instituições e perceber que nós não temos que concordar com elas, não temos que as defender, não temos que sequer ser suas visitantes ou espectadoras, mas se não as tivermos, então muito provavelmente não vamos poder ter história para contar. E aqui gostava só de, a seguir ao Almeida Garrett, dar o exemplo de uma outra pessoa sem a qual não havia teatro nacional, tal como nós o pudemos passar a ter depois de 1978, que foi o Dr. Mário Soares, que durante os seus governos provisórios lutou muito, resistiu muito a uma ideia de que o Teatro Nacional deveria seguir um modelo que na altura já estava ultrapassado. É muito interessante verificar que nos diferentes conselhos de ministros, dos diferentes governos provisórios, a lei orgânica do Teatro Nacional foi sendo constantemente protelada. E o modo como se envolveu também por uma dimensão pessoal, o facto de ser casado com Maria Barroso, que foi proibida de se apresentar no Teatro
Teatro Nacional, fez com que defendesse, de facto, uma ideia de uma instituição livre, que pensasse o modo como se queria apresentar. Depois, durante os 10 anos da sua presidência, o modo como contrariou as várias políticas públicas de apoio nomeadamente ao teatro. Há um filme, um excerto de um filme feito para a RTP, logo em 1976, em que precisamente o Dr. Mário Soares visita as obras e que estavam paradas há 12 anos, e que diz que é preciso avançar sob pena de nós não sabermos mais que história é que podíamos passar a contar. Neste momento as obras estão a decorrer no Teatro Dona Maria II, ao qual esperamos regressar todos. Para já, vamos ouvir no ensaio geral as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou para os nossos 3 convidados. Quem és tu? O Teatro Nacional a olhar para o país constitui uma pergunta sacramental com ecos vicentinos e camunianos. A história do teatro não é cronológica nem linear. Cada sala revê, opõe-se, contraria. As pessoas podem perguntar-se sobre as memórias do tempo, esquecer e lembrar. A importância do Museu do Teatro e da Dança traz-nos uma ponte entre o passado e o futuro. A pergunta fundamental põe o teatro na vida das pessoas. Para Tiago Bartolomeu Costa, a minha pergunta é esta: sentiu, ao construir esta narrativa complexa, o papel fundamental desempenhado pelo teatro na construção efetiva da liberdade e até na preparação da democracia? Pessoalmente, lembro-me bem, em 1968, de Amélia Rei Colasso, de sua filha Mariana, ou de Rogério Paulo no tango de Slavomir Mrozek. E a magia do guarda-roupa lembra a importância da representação como fator de crítica e de ironia. E se falo de 1968 como um ano emblemático na preparação democrática, a minha pergunta para Rui Mendes, lembrando À Espera de Godot, nesse mesmo ano, é a seguinte: como é ligar Almeida Garrett a Almada Negreiros na mágica apresentação dos cenários do Alto da Alma, e como se vai construindo a democracia desde o Teatro Gerifalto até ao Círculo do Giz Caucasiano? E para Mariana Fonseca, como é sentir o que Abril abriu depois de um longo percurso histórico, para quem, muito jovem, recebe um testemunho para o futuro, compreendendo o sentido crítico dos mitos de que Eduardo Lourenço nos falou. Tiago Bartolomeu Costa. O Teatro Nacional é um contribuinte utilíssimo para medir o pulso de um país que viveu contra a ideia de um lugar que questionava esse mesmo país. O Teatro Nacional foi a mais importante secção de voto em Lisboa. O Teatro Nacional tinha uma esquadra de polícia que denunciava quem ia ver os espetáculos. O Teatro Nacional esteve fechado durante 14 anos com a promessa de abrir, e só a democracia é que permitiu que ali não fosse instalado um parque de estacionamento. O Teatro Nacional só era nacional no nome, porque, de algum modo, era um lugar que absolutamente excluía. Esta exposição está cheia de exemplos em que o Teatro Nacional falhou o encontro com a história. E são exemplos que, até agora, não eram postos em contexto e em perspectiva ao lado de uma história que, quando se costuma contar, é sempre a história dos vencedores, que é a história das peças publicadas, ou, no nosso caso, temos alguma sorte, que é a história de algumas peças censuradas que depois foram feitas a seguir à democracia. O Teatro Nacional não estava lá quando se deu o golpe militar de 1974 e demorou 4 anos a aparecer. E quando apareceu em 1978, a pessoa que o vai dirigir, o encenador Francisco Ribeiro, que há de ligar aqui à pergunta para o Rui Mendes, à espera de Godot, vai ser o seu diretor técnico, e esse gesto de convidar alguém que esteve associado, mal ou bem, ao regime, é também um gesto, tentativa de reconciliação, a partir da defesa do teatro enquanto lugar de tréguas. O Teatro Nacional pode ter sido um lugar que falhou o encontro com a história várias vezes,
porque nós falhamos esse encontro com a história várias vezes, e esta exposição, aquilo que faz, e o convite que foi feito, e a viagem que a exposição fez, é precisamente como é que nós não queremos, agora que sabemos, como é que nós não queremos que a história se repita. Rui Mendes. Muito prazer em ouvi-lo, Dr. Oliveira Martins, tenho muitas saudades suas de conversar consigo. É muito curioso, está a passar neste momento o centenário do Luís Francisco Rebelo, que foi, quanto a mim, um dos mais importantes dramaturgos do século XX. E eu estive a reler muitas coisas dele e reli uma publicação que ele fez em 1957, uma coisa chamada Teatro Moderno, que foi para mim extremamente importante. Eu estava a estudar arquitetura, já estava no Teatro do Gerifaldo, que o Oliveira Martins falou, e queria ser ator. Não sabia se queria ser arquiteto ou ator, talvez as duas coisas. Acabei por desistir, porque só não dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Bem, no prefácio dessa publicação, que foi publicada na altura, nos anos 56 e 57, em fascículos, pela parceria António Maria Pereira, ele no prefácio cita as palavras do Hamlet aos atores que contrata para exemplificar a história da sua mãe com o padrasto, com o tio, que explica que os atores têm que mostrar a verdade, têm que mostrar aquilo que é de todos os tempos, aquilo que foi do teatro grego e foi do À Espera de Godot e foi do Círculo de Giz Caucasiano. É a mesma peça. Ou seja, os assuntos são os mesmos, são falar da verdade, falar dos problemas que as pessoas têm neste momento, que são as que tinham há 100 anos, as que tinham há 500. Muitos problemas ainda são os mesmos. E serão, provavelmente, e se calhar infelizmente. Há uma coisa que eu gostava de vincar. Era muito importante que nós todos, gente que gosta de teatro, conseguíssemos convencer os agentes políticos que mandam alguma coisa e que têm poder de decisão, de que apoiar a cultura e apoiar o teatro não tira votos nas eleições. Acho que isto era muito importante. Mariana Fonseca. Pegando aqui precisamente naquilo que o Rui acabou de dizer, para responder à pergunta que os problemas de outrora são os problemas de hoje, é de facto uma honra e um privilégio poder existir e trabalhar e criar depois do 25 de Abril. Em simultâneo, é também um dever e uma obrigação viver em constante alerta, porque a liberdade não é um direito garantido, é um direito conquistado que está permanentemente ameaçado. Enquanto mulher, porque em quaisquer tempos conturbados são as minorias as primeiras a perder todas as regalias conquistadas, é meu dever e direito também, felizmente, lá está, poder usufruir do meu trabalho para lembrar de quão débil e frágil é esta nossa liberdade. Muito obrigada, Mariana Fonseca, Rui Mendes, Tiago Bartolomeu Costa, terem estado neste ensaio geral. Esta exposição fica aqui no Museu Nacional do Teatro e da Dança até 29 de dezembro. É um privilégio poder vir explorá-la e encontrar aqui pormenores, desde uns brincos oferecidos por Amélia Recolasso à filha, que passaram à neta, que aqui estão, a sua biblioteca particular, todo este espólio. Agradeço também ao público hoje muito especial da Casa do Artista, que nos veio acompanhar neste ensaio geral. Muito obrigada por terem acompanhado este programa, que teve assistência técnica de Rui Fernandes. Muito obrigada, até para a semana.